Onde está o seu investimento? Pai, nós já cantamos, já oramos, Pai. Agora, Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa iluminar a minha mente, para que a Tua palavra seja pregada, Pai, esta noite. Não seja aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, mas que seja a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Onde está o seu investimento? Investimento, meus irmãos, não é uma utopia, né? Que algum acredita que deve fazer do jeito que ele acha. Eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Investimento não é uma bagunça, não é uma utopia. Mas investimento é algo pensado. É algo que nós devemos ter como estratégia para as nossas vidas. Eu estudei 2 anos administração de empresas. E uma das coisas que ficou marcado na minha mente a respeito disso é que todo investimento, ele quer da parte daquele que investiu, ele quer um retorno. Não há investimento que não haja um retorno. Se você tem investido num lugar ou em algo que não tem te dado um retorno, isso não é investimento. Todo investimento, ele precisa de um retorno. Por exemplo, eu tenho para comigo, acredito ser desta forma, que quando você dá o dízimo, quando você dá a oferta, você está investindo no reino. Então aquela ideia que a igreja tem que ter um banco duro, aquela ideia que a igreja não tem que ter um bom som, aquela ideia que a igreja não tem que ter um ar condicionado, isso não existe, meus irmãos. A casa de Deus, ela tem que ter o que há de melhor. E eu sonho ainda para esta casa coisas melhores do que ela. Porque todo investimento, se você tem investido, se você investe, você quer da parte desse investimento melhor. Imagine se os irmãos investissem nos seus dízimos, nas suas ofertas, na hora que você precisasse de uma cesta básica, a igreja negasse, se estivesse negando para você. Como que você iria suportar tal atitude? Então a igreja é um lugar onde nós investimos o nosso tempo, investimos o nosso dinheiro, investimos a nossa saúde, pois todo investimento requer um retorno. A nossa visão, meus irmãos, de investimento sempre será lucrativa, né? Nós investimos e queremos diante desse investimento um lucro. E quando nós não temos um lucro desse investimento, muitas vezes ficamos frustrados. Vemos na história homens e mulheres que investiram tudo que elas tinham, que eles tiveram, e de um dia para a noite perderam todo o seu investimento. Eu conheço pessoas que ficaram doentes por causa disso. Eram ricos, investiram e perderam todo o seu investimento. Sem contar que eu estava vendo uma matéria esses dias a respeito desta pandemia, e quantas pessoas abriram comércios, quantas pessoas abriram suas lojas, e logo depois entrou essa pandemia, tiveram que fechar as mesmas. Quanto prejuízo, quanto investimento, quantos anos de vida, de trabalho jogado ao lado. Investimentos talvez que nunca mais essas pessoas poderão recuperar novamente. Então, meus irmãos,
investimento requer de nós muita atenção, muito cuidado. Sem contar que existe também um investimento chamado investimento de risco. Quais são esses investimentos de risco? Aquele investimento que você faz e muitas vezes você não terá apenas o retorno do lucro, mas talvez você perderá tudo aquilo que você investiu. Isso é investimento de risco. Sabe um investimento de risco que eu estava pensando essa tarde? A qual nós, pais, investimos e muitas vezes não sabemos o que nós iremos lucrar? São os nossos filhos. Os nossos filhos são investimentos de risco. Sabia disso? Você coloca muitas vezes no melhor colégio, paga o melhor plano de saúde, muitas vezes deixa de comprar para você, para investir nele. Muitas vezes você está com dinheiro no bolso para economizar, lá vai ele, pai, compra aquele lanche no McDonald's e você vai e dá aquele dinheiro, investe, faz tudo. Ainda mais eu que sou pai de 2 meninas. Você investe na sua filha tudo que você tem. E depois ela arruma um namorado. E depois ela arruma um casamento que só Deus na causa. Ainda bem que a minha sogra e meu sogro tiveram sorte. Voltando novamente para a palavra. Então os nossos filhos muitas vezes são investimentos de risco. Porque a gente investe neles, ora por eles, dá muitas vezes as nossas vidas por eles. E muitas vezes nós não recebemos deles o afeto, o carinho e o investimento a qual nós investimos. Eu não estou dizendo de dinheiro, né? Alguém está dizendo assim, olha, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para o meu filho ser um médico, para amanhã ele cuidar de mim. Esqueça isso. Esqueça isso. Diz os especialistas que nos nossos dias de hoje, os nossos pais têm cuidado muito mais dos filhos do que os próprios filhos cuidando dos seus pais. Tem muitos filhos vivendo da aposentadoria dos pais. Não porque estão, em algum momento aproveitando deles, não, porque precisam mesmo, porque precisam. Durante essa pandemia, muitos filhos, e pós-pandemia, muitos filhos estão voltando a morar com seus pais. Por quê, pastor? Porque investiram, mas infelizmente os seus investimentos foram lá. Como servos de Deus, precisamos pedir para o Senhor, para que Ele nos dê sabedoria, para nós escolhermos qual o melhor investimento. Falei tudo isso, meus irmãos, para nós entrarmos no texto, porque o texto ele fala de um investimento, mas esse investimento era o investimento de Deus para o povo de Israel, especificamente para o povo de Judá. Deus então investiu tudo naquele povo. Deus fez tudo para aquele povo. Isaías capítulo 5 fala da canção da vinha, ou da parábola da vinha, a qual o Senhor então se compara a um agricultor que planta videiras. Deus está falando nesse texto, através do profeta Isaías, sobre as videiras, sobre as vinhas. Mas o exemplo que Deus dá aqui é o seguinte, meus irmãos: assim como o agricultor, ele cuida das suas vinhas, ele tomba a terra, ele água a terra, ele tem o cuidado de trabalhar com a terra, ele cuida da terra, ele ama a terra, para que dê boas vinhas, boas videiras, boas uvas, e que mais tarde então ele venha colher do fruto do seu trabalho, do fruto do seu sucesso.
E Deus então se compara nesse momento como agricultor e compara o povo de Judá como as vinhas. E Deus então mostra toda a sua preocupação. Deus abençoa aquele povo. Deus cuida daquele povo, o povo de Judá. Deus faz de tudo para aquele povo. Mas aquele povo estava pouco preocupado em obedecer ao nosso Deus. O próprio texto no capítulo 5 diz que o próprio Deus, através de Isaías, ele está dizendo: olha, eu transformei esse povo, eu cuidei desta terra, vocês adquiriram bênçãos, casas, riquezas, vocês investiram, mas investiram mal, porque o investimento daquele povo era um investimento terreno, a qual esse lucro era temporário. Deus estava abençoando o povo, Deus estava cuidando do povo, e o povo, ao invés de obedecer a Deus, cuidar um dos outros, não, eles estavam preocupados com seus próprios umbigos. E Deus estava muito triste com aquele povo, porque Deus tinha investido tudo que Ele podia naquele povo. Deus estava investindo tudo de melhor naquele povo. E aquele povo continuava sendo desobediente ao Senhor. Será que há alguma semelhança com os nossos dias? Eles estavam preocupados, meus irmãos, com o aconchego. Eles estavam preocupados com as coisas terrenas, com as prosperidades desta terra. Tiago diz, meus irmãos, que nós pedimos e pedimos mal. Sabe por que nós pedimos e pedimos mal? Porque nós queremos gastar com os nossos deleites. Nós não estamos preocupados em ajudar o próximo, mas estamos preocupados com nós mesmos. E Deus estava dizendo para o profeta Isaías que aquele povo iria se dar mal, que aquele povo iria ser levado como cativo, porque o investimento que eles estavam fazendo não era um investimento bom aos olhos de Deus. Aquilo que era correto aos olhos deles era o mal. Aquilo que era mal aos olhos deles, correto. Não queriam viver na luz, mas queriam viver nas trevas. Aquilo que era doce se tornava amargo, e aquilo que era amargo se tornava doce. Ou seja, tudo aquilo que eles deviam fazer conforme a vontade de Deus, eles faziam totalmente inverso. Totalmente inverso. Por quê? Porque eles acreditavam que o investimento que eles estavam fazendo era de uma forma correta. Não era. O investimento correto, segundo a palavra de Deus, segundo o texto, capítulo 5, o investimento correto era obedecer a Deus. Eles tinham que obedecer a Deus. Eles tinham que reconhecer tudo que Deus estava fazendo, como Deus estava agindo para com o povo. Assim como o agricultor cuida da terra para que a sua vinha tenha sucesso, da mesma forma Deus gostaria que o povo de Judá, o povo de Israel, fosse obediente para com ele. O nosso Deus é um Deus grato. O nosso Deus é um Deus de gratidão. E Ele procura do teu povo também que o teu povo seja grato e não ingrato. E o povo aqui age com ingratidão para com Deus. A maior ingratidão que nós vemos, meus irmãos, para com Deus é quando nós não fazemos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. O maior investimento que eles poderiam fazer neste momento era agradar o nosso Deus. E Deus não ia deixar que o culpado ele fosse inocente. Culpado para o Senhor é culpado, inocente para o Senhor é inocente. Não adiantava eles
eles naquele momento têm uma boa terra, ou boas terras. Não adiantava eles enxertarem a terra, cuidar da terra, se o investimento principal eles não tinham. Não adiantavam nada. E eles ainda teimavam em desobedecer a Deus. No versículo 6, capítulo 5, ele diz: farei dela um terreno baldio. Deus estava dizendo, meus irmãos, que Ele iria fazer de Judá um terreno baldio. Não ia ser um terreno de bênçãos, mas um terreno baldio. Um terreno onde eles poderiam plantar e colher as vinhas. Deus disse: olha, farei dela um terreno baldio. O que Deus estava dizendo? Farei das terras de vocês um lugar que não servirá para nada, porque certamente o povo babilônico iria tomar o Judá, e as terras iriam ser tomadas também, e não serviria para absolutamente nada. Era justamente isso que Deus estava dizendo para o profeta Isaías falar para o povo: farei desta nação um terreno baldio. Quem tem Deus tem um terreno próprio, tem um terreno. Quem tem Deus tem um terreno próspero. Quem não tem Deus tem um terreno baldio, que não serve para absolutamente nada. Vocês conhecem terreno baldio? Para que serve? Morre um cachorro na rua, joga onde? Morre um gato na rua, jogam aonde? Lixo, jogam aonde? Para isso muitas vezes que serve um terreno baldio, sem dono, mas tem dono, mas as pessoas não respeitam. Deus iria fazer daquele povo, daquela terra, um terreno baldio. Muitas vezes, meus irmãos, nós como servos de Deus, o Senhor faz do nosso terreno baldio um terreno próspero. E muitas vezes Deus faz de um terreno próspero um terreno baldio. Depende do seu investimento. Depende de como você tem cuidado do seu investimento. Aplicando, transliterando para os nossos dias de hoje, o que o Senhor está dizendo para os nossos corações. Tenho certeza que não é nada inócuo, mas com certeza algo desse texto Ele quer que nós aprendamos nesta noite. O que você tem feito do doce? Talvez do doce você tenha feito o amargo, e do amargo você tenha feito o doce. Talvez, meus irmãos, da escuridão, da luz, você tenha feito escuridão, e da escuridão você tem feito luz. Está tudo errado. Como servos de Deus precisamos investir, mas investir de uma maneira correta. Muitas vezes temos trocado os nossos sentimentos. Muitas vezes não temos vivido de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor. Muitas vezes deixamos que a nossa ansiedade vá à frente das nossas orações, à frente do nosso Deus. Você quer um investimento? Você quer ver um investimento maravilhoso para os nossos dias de hoje? Dobre seus joelhos, ora ao Senhor, leia a Bíblia. Muito crente quer. Muito crente, muitas vezes, ele quer saborear dos seus investimentos, mas não quer orar, não quer colocar o joelho no chão. Fica 2, 3, 4 horas em frente de uma televisão, na frente da internet, mas não quer orar. Muitos irmãos poderiam estar aqui conosco nesta noite, não estão. Nós respeitamos, mas não estão lendo a Bíblia. Estão na frente da televisão, diante de uma internet. Estão investindo, mas estão investindo de uma maneira má, ruim.
Investimento verdadeiro é aquele que nós investimos no reino e não nas coisas aqui da terra. O povo de Judá estava investindo desse jeito, investindo nas coisas daqui. Quando a coisa aperta, eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, vou até a igreja. Mas basta as coisas melhorarem um pouquinho, eu volto a ter as práticas daquele velho homem. A pergunta que eu faço nesta noite: o seu investimento tem sido de risco ou o seu investimento tem sido verdadeiro? Qual tem sido o seu investimento? Onde você tem investido? O Senhor nos ensina nesta noite que o nosso investimento tem que ser nele. Ai dos que chamam o mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. O que ele estava dizendo? Que aquilo que deveria ser prioridade na minha vida não tem sido. E aquilo que deveria ser prioridade, e aquilo que não deveria ser prioridade, tem sido prioridade na minha vida. Dura palavra é esta que Deus, através do profeta Isaías, estava falando para aquele povo e nos ensina nesta noite. Tem muitas pessoas, muitos crentes, fazendo do doce amargo e do amargo doce. Da consagração da santidade, ele tem feito o amargo. E das coisas do mundo tem feito doce. As trevas têm entrado dentro da sua casa, e a luz tem saído de dentro dela. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo, e é isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. Que você possa voltar, ter o doce na sua casa, que a luz possa voltar para a sua casa, e não as trevas, e não o amargo. Qual o investimento que você tem feito? Se o seu investimento tem sido o mesmo investimento do povo de Israel, quero dizer para você nesta noite, que o seu investimento é um investimento de risco. E você colherá do seu investimento. Você colherá dele. Os dias estão passando, Jesus está voltando. Faça do doce doce, e não do doce amargo. Os crentes dos nossos dias de hoje têm tanto prazer de viver neste mundo, que nem fechar mais os seus olhos para orar, eles fecham. Falando nisso, lá em casa quem ora para nós comermos é a Daniela, né? Daniela que ora lá, na hora do café, do almoço, né? E eu estava desconfiado que a Daniela não estava fechando os olhos na hora da oração, né? Ela estava fazendo na hora da janta lá. Por que eu descobri isso? Porque quando ela estava orando, ela orava ela olhava para a banana e falava: obrigado pela banana, Senhor. Que todo mundo possa ter uma banana para comer. Obrigado pela geladeira. Quando eu olhei para ela, olhando para as coisas e agradecendo, né? É maravilhoso quando nós olhamos as coisas e agradecemos ao nosso Deus. Mas que a nossa fé não seja baseada naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós não estamos vendo. Isso é fé. É crer no impossível. É ver portas abertas com elas ainda fechadas. E Deus estava dizendo para o povo que eles deveriam sofrer duras penas para que eles voltassem novamente a investir de maneira correta.
Minha oração nesta noite é que você possa estar de olho no seu investimento. Não naquele dinheiro lá na poupança, não. Mas é no investimento aonde nem a ferrugem, nem a traça corrói. Que o seu investimento, e muitos pais têm trabalhado a fim para deixar herança para os seus filhos, riqueza para os seus filhos. O maior investimento que você pode deixar para os seus filhos. Quando você chegar na presença do Senhor, você falar para Ele assim: olha aqui as suas heranças, sua herança que o Senhor deixou nas minhas mãos. É apresentar para o Senhor os seus filhos, os nossos filhos. Eis aqui a herança que o Senhor nos deu. Este, de fato, é o maior investimento que nós podemos entregar para o Senhor. Não é casa para amanhã ter briga, não é carro para amanhã ter problema, não. Mas são os filhos na presença do Senhor. Era isso que Deus queria do povo de Israel. Não era a riqueza da terra, não era bonitas videiras, não era boas uvas, mas obediência, servidão. Era isso que Deus desejava daquele povo. Concluindo a mensagem desta noite, eu quero concluir ela de uma forma muito simples, perguntando para você: onde está o seu investimento? Como está o seu investimento? E a última pergunta: qual tem sido o seu investimento? Feche seus olhos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo o doce e do doce amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Senhor, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, para que a cada dia possamos buscar o Senhor.